esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Palavra Viva. É bem importante assim, porque essa palavra viva, essa expressão, nós já ouvimos. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele também fala assim que ele é a palavra viva encarnada. Na época de Jesus, nós não compreendíamos o que ele estava ensinando pela simplicidade da palavra. Quer dizer que nós fomos vivendo e não compreendendo, porque nós achamos assim que a simplicidade não tem valor. Depois, a promessa que ele fez aos seres humanos foi que viria um outro que não ele. O outro veio trazendo a palavra viva novamente. Então essa condição é bem importante assim, porque tínhamos que perceber assim, que para vir o outro trazer de volta a palavra viva, ele teve que andar pelos caminhos que os seres humanos construíram, caminho das trevas, para que ele tivesse a maneira de trazer as informações, as instruções, para que os espíritos humanos saíssem daquela condição. A luz é beleza, é alegria. Tristeza os espíritos humanos é que construíram. As trevas é que os espíritos humanos construíram. Então, para que Parzival trouxesse os ensinos, ele teve que passar por esses caminhos. Então, os caminhos difíceis, porque em poucas dezenas de anos não teria como, a não ser pela vivência, poder compreender como é que os seres humanos haviam descido, decaídos. Então a bondade foi essa. Então nós tínhamos que lembrar assim, de vivermos de tal maneira em agradecimento. É uma alegria que tínhamos que ter dentro de nós. Depois nós tínhamos que também ter um melhor aproveitamento do nosso tempo para ter o conhecimento das informações, das instruções que foram trazidas por Parzival. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição de conhecermos essas informações e de observar que são informações simples que nos auxilia a sair das condições que nós construímos. Quer dizer que entristecimentos, saudades, que são coisas que não poderíamos ter, porque no caso de saudade, a gente pode observar assim, quando uma pessoa tem determinada saudade de uma outra pessoa ou de uma outra localidade, quando ele encontra aquela pessoa, ele vê que não tem significação a saudade que ele cultivava dentro dele. Então não justificaria. E depois, quando uma pessoa tem vontade de voltar a uma localidade que ele sentiu bem e que ele trouxe uma fantasia dentro dele daquela localidade, quando ele pode voltar naquela localidade, ele vê que não tem nenhuma significação com aquilo que ele construiu dentro dele. Então, aquela condição que nós precisaríamos de ter é de nos encontrarmos mais presente conosco mesmo, do jeito que nós estamos vivendo no momento. E o jeito que nós tínhamos que fazer para assimilar as informações, as instruções que nos possibilita a mudar o grau em que nós nos encontramos. E é bem importante, porque quando a pessoa tem uma limitação física, e ela compreende aquela situação
e ela tem vontade de sair dessa situação em que ela se encontra, então ela faz um esforço para melhorar a sua maneira de ser, aprimorando nos estudos. Por um período, ela então muda dentro dela uma condição, quer dizer que ela mudou o grau em que ela se encontrava, o nível em que ela tinha. Aquela limitação que estava apresentando para de existir. Com o descuido durante a sua vida, ela então volta ao nível anterior, aquela limitação volta a manifestar. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim: a melhora é um procedimento de todos os dias que a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter. E tem que ter uma dedicação. Essas dedicações nós vemos muitos realizando para a vida de matéria grosseira, para as coisas da vida que ela vai precisar para o seu corpo de matéria grosseira. Mas tem aquela condição bem importante que nós precisamos de ter para o nosso espírito, quer dizer, um esforço para melhorarmos na nossa maneira de nos tornarmos. Então, esse trabalho feito para trazer as informações para os espíritos humanos, esse caminho difícil que Parzival teve que percorrer, e ele já tinha tido uma experiência anterior com o procedimento errado dos espíritos humanos. Não foi só o manietar de Lúcifer, a luta dele com Lúcifer. Foi o trabalho mais difícil que ele teve de percorrer esses caminhos que os seres humanos construíram para eles. Então foi um sofrimento, e nesse sofrimento então ele também pôde ver como é que ele traria as informações que seriam úteis para os espíritos humanos. Então a nossa vida tem que ser assim, um esforço em agradecimento. E tem que lembrar que não é fazendo orações. Tínhamos que desenvolver um sistema de alegria, de beleza, de valorizar o ambiente em que nós temos e de nós nos tornarmos uma condição de referência. A referência de todas as maneiras, porque no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa vida diária, então é todo um instante fazendo esse trabalho de ir elevando-se. Depois nós sabemos assim que tem alguns estudos que falam assim que para a pessoa ficar com o rosto sisudo, feio, ela utiliza muito mais músculo do que quando ela faz um sorriso e quando ela tem um semblante agradável. Quer dizer que a leveza ela é mais fácil de ser vivida, mais fácil de que não venha exigir muito empenho para que a pessoa tenha esta condição. Então, no nosso dia a dia, todo o nosso trabalho teria que ser assim, de compreender os ensinos e de ver a maneira que nós estamos vivendo. A palavra viva, então, que Jesus trouxe, esta palavra, através dos séculos, ela foi sendo depreciada, porque nós sabemos assim que, de uma maneira geral, aqueles que estão na condição de dirigente dos templos, das igrejas, das mesquitas, então aquele termo que inventaram, que eles seriam servos de Deus, porque eles se encontram trabalhando ali. Com isso, nós sabemos assim que a pessoa, muitas vezes, não faz um esforço para assimilar aquelas informações. Então, ele degrada aquela informação, ele traz para baixo, para o nível que ele tem o entendimento, e ele não faz uma reflexão para ver se esse entendimento está correto. Então, aqueles que ouvem, teria que estar fazendo um trabalho de ir verificando que, quando nós transmitimos uma informação,
A informação que nós transmitimos foi como eu entendi. Então a pessoa fala assim, eu já sei. Então ele sabe naquele conceito que ele tem. Mas quando nós temos um aprofundamento sobre aquela informação, nós vemos que aquele não teve mais do que algumas palavras para fazer o relato daquilo que ele disse que ele sabia. Então, na nossa vida interna, tem esta condição bem importante assim, porque os ensinos, eles se encontram no nível acima e nós, com a nossa acomodação, com a nossa aceitação, nós não vamos verificando se essa transmissão recebida está correta. Porque para todas as outras coisas na vida, nós vemos assim que para a nossa vida de matéria grosseira, nós temos determinados cuidados. Porque a pessoa não tem um conhecimento de um contrato que ela vai assinar, então ela pede que tenha um conhecimento para que leia aquele contrato. Mas as coisas para o nosso espírito, elas são muito mais sérias, muito mais graves, porque está sendo dito algo para a nossa vida eterna, que poderá ser para as alturas luminosas, e que se nós nos acomodarmos, não fazer o esforço de ter uma assimilação conforme precisa de que esta assimilação fique dentro de nós, então entra naquela condição bem grave assim, que fala da condenação eterna. As responsabilidades é de cada um. É isso que nós precisaríamos de entender, compreender o esforço que foi feito da luz para nos auxiliar. Quer dizer que o Criador tem aquela condição bem importante da bondade, possibilitando assim que o espírito humano tenha a possibilidade de se salvar. Depois nós sabemos assim que as leis que o Criador instituiu são leis firmes e definidas, e que uma lei dessa não pode ser quebrada, alterada. Então, para que tenha uma condição de recebermos um benefício da luz, a pessoa tem que ter o merecimento. Nesse merecimento tem que ter o amor verdadeiro e a sensibilidade daquele que está recebendo e vendo o comportamento que ele está tendo, que é muito diferente do que acontece dentro da moradia em relação a filhos e aqueles tutores. Então, o amor é aquela condição que, para recebermos, nós primeiro tivemos que ter uma modificação dentro de nós. Porque, normalmente, no amor do lar, daquela família, é assim, possibilita e fala que, da agora para frente, ele terá que modificar. O amor da luz é diferente. Primeiro nós temos que ter a mudança para depois recebermos os auxílios. Então esse trabalho é um trabalho que tínhamos que fazer individual. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que ela vai receber se ela mudou dentro dela para ter a condição de melhorar-se. A palavra viva. Então essa condição é bem importante assim. Depois nós sabemos assim que tem um ensino que fala que nós continuamos crucificando Jesus, pois se ele era a palavra viva, então quer dizer assim, e nós não usamos a palavra conforme precisa de ser usada e entender a palavra que nós estamos usando ou a palavra que nós ouvimos, então nós estamos crucificando Jesus todo instante. Por isso que tem muitos ensinos assim que aquele que fala muito, aquele muitas vezes sabe menos. E depois uma outra referência bem importante, que o silêncio é de ouro. Então, para nós não continuarmos crucificando Jesus através de usarmos as palavras erradamente,
sem aquela vida que a palavra possibilita, porque a palavra nós sabemos assim que ela constrói, e dependendo do jeito que a pessoa executa esta fala realiza imediatamente. E é bom a pessoa ir observando que nós temos muitas referências sobre a realização da palavra imediatamente. Mas para a nossa vida interna, para a condição do nosso espírito, nós é que temos que ver o procedimento que nós estamos tendo para nós. Porque não é para as outras pessoas, é para nós. Então a referência de uma salvação que nós precisaríamos de ter é o próprio que tem que fazer esse trabalho de ir verificando como ele usa a palavra e a significação que a palavra tem para ele. Porque nós também usamos muitas coisas assim e nós sempre atribuímos a Jesus como ele tivesse dito, e aquela significação daquelas palavras daquela época são diferentes, muitas vezes, muitas palavras da época em que nós nos encontramos. Então dizer assim que foram ditas por ele, então é uma maneira de crucificá-lo. Então o trabalho que a luz fez, possibilitando assim que nós tivéssemos a condição de sair do nível em que nós nos encontramos, do nível em que nós descemos com os conceitos errados e as aceitações convenientes que nós construímos, é um esforço individual. E esse esforço a pessoa sabe assim, que ele tem que ser muito cuidadoso no seu dia a dia, porque independente da pessoa, se ela descuida um pouco, ela entra numa corrente de pensamentos que ela não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo e que muitas vezes já foi fatos que já aconteceram em períodos anteriores. Então, toda época nós tínhamos que lembrar assim, que a palavra viva que foi trazida foi um auxílio possibilitando assim que o espírito humano tivesse o conhecimento da responsabilidade que nós temos que ter quando usamos a palavra. Então, toda a época da nossa vida é esse trabalho que nós precisaríamos de ir vendo como é que nós somos. Depois, nós sabemos assim que tem aqueles auxílios que são possibilitados quando a pessoa já se encontra naquele direcionamento, naquele caminho. Ele é que tem que ir observando e tem que ir fazendo o alinhamento. E é toda a época e é todo um instante que nós vamos fazendo esse alinhamento. Então a bondade do Criador possibilitando assim que viesse aquele mensageiro trazendo a possibilidade de trazer o livro na luz da verdade. Quer dizer que para que ele trouxesse esse livro, ele também teve que caminhar nos caminhos errados que os seres humanos caminharam, para ele ver o procedimento que ele precisa de ter para trazer as informações no nível que nós nos encontrávamos. Quer dizer que não teria como ele trazer as informações se ele não caminhasse. E fica bem fácil assim da gente ver que quando uma pessoa que apresenta-se numa condição de mais idade está transmitindo uma informação para o mais jovem, ele fala daqueles caminhos que ele precisa de ter cuidado e das limitações que esses caminhos apresentam. Então o livro Na Luz da Verdade é assim, nos apresentando as limitações que nós temos e a maneira de sairmos dessas limitações, a simplicidade de como ele traz as informações. E é bom a pessoa ir entendendo, porque muitas vezes nós julgamos assim, que pela simplicidade não apresenta a solução. Mas quando a pessoa tem um aprofundamento e uma vontade realmente dentro dele de querer sair dessa situação, ele vê assim que ele precisa de ser muito cuidadoso como ele está recebendo as informações. Porque nós sabemos que aquele
na sua vida de matéria grosseira, que faz as funções e que vai desenvolvendo um aprimoramento naquelas funções, muitas vezes ele vai adquirindo uma forma do seu corpo físico em relação àquela função. No caso, anteriormente, daqueles homens que trabalhavam na lavoura, que usava da enxada, então aquele que usava mais a perna direita na frente, e na sequência do tempo, esta perna ficava mais grossa em relação às outras. Aquele que trabalha mais com as mãos, a mão desse é diferente daquele que trabalha pouco com as mãos. Então nós vemos assim que o nosso corpo, ele vai fazendo um modelo de como ele está sendo usado. Isso é uma condição física. Na nossa vida interna, também nós vamos construindo uma base dentro de nós. Então, à medida que vamos tendo um aprimoramento no estudo no livro Na Luz da Verdade, quando apresenta sentimentos, entristecimentos, saudades, a pessoa já tem o recurso das informações que ela precisa de ter para que ela não desce para esses níveis. Então, a vida nossa é bem interessante. Nós que temos que fazer os trabalhos de ir verificando as limitações que nós temos. Essas limitações nós sabemos que são verdadeiras, porque quando apresenta os limites, é porque também descuidamos. E é bom cada um ir observando que sempre todas as limitações que apresentam na nossa vida interna, elas são de ontem, elas são de um período anterior, porque para que eu venha ter uma lembrança, então é um período anterior, para que tenha uma saudade de um período anterior. Então, quando está sempre caminhando no estudo, nessa maneira de ter o aprimoramento, então a pessoa tem que lembrar que esse estudo é diário, porque ela tem que viver o presente. Então, aquelas fases anteriores que apresentavam, param de apresentar, porque o movimento que nós temos, nós podemos dizer assim, que é caminhando para frente. Na nossa vida interna é bem importante assim nós percebermos, porque o tempo dentro de nós, ele é numa espiral. Quer dizer que se nós estamos caminhando para frente e às vezes voltando no período anterior para ver como é que nós melhoramos, venhamos a melhorar as nossas colheitas futuras, então muitas vezes nós voltamos no período anterior. Então, muda o nível dentro de nós. Então esse trabalho fica bem fácil assim da pessoa ir observando. Para a conduta externa da nossa vida, nós vemos assim, que aquele aprendiz, ele assimilou as informações, que aquele com quem ele trabalhava tinha uma habilidade muito boa. Na sequência, ele passa a ter uma habilidade tão boa, quase como aquele que o ensinou. Então, a referência. Então, ele fica sempre com um agradecimento para aquele que o possibilitou que ele viesse a tornar-se um profissional. Quer dizer que, na nossa vida interna, esse agradecimento para a nossa elevação interna é para o Criador. Então, essa diferença, esse nível diferente daquilo que nós precisamos para a nossa vida de matéria grosseira e aquilo que nós precisamos para o nosso espírito, que tem aquela referência bem importante assim, que quem tu és. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que a nossa vida está sempre relacionada com o momento em que nós nos encontramos. A palavra viva é aquela condição bem importante de cumprir a promessa que Jesus possibilitou a nós, que viria um outro que não ele. O outro veio trazendo o livro Na Luz da Verdade para que ele trouxesse essas informações, essas instruções. Ele teve que caminhar
nos caminhos que os seres humanos caminharam, para que em poucas décadas ele tivesse o conhecimento de como ele ia trazer as informações para os espíritos humanos. Quer dizer que, junto com essas informações, os caminhos difíceis que ele teve que percorrer, ele teve também que fazer o trabalho de manietar Lúcifer. Então, hoje, a nossa vida ela é muito mais fácil do que em épocas anteriores. Hoje nós temos que lutar contra alguns seguidores de Lúcifer, que já se encontram enfraquecidos, porque não recebem mais a força que os nutria. Depois nós podemos ver na nossa vida diária esta confirmação, que aqueles que são seguidores de Lúcifer já se encontram enfraquecidos, não recebem mais a força que possibilitava num período anterior. Então, para nós, hoje, a nossa vida é muito mais fácil do que em épocas anteriores. Então, cabe a cada um de nós esforçarmos para ver o procedimento que nós estamos tendo. E a maneira de termos um agradecimento é compreendendo os ensinos e fazendo com que a nossa vida seja uma vida de alegria, porque as trevas não conhecem alegria, as trevas não conhecem beleza. Então, aquele que se encontra numa condição de harmonia, de beleza, de caminhar no caminho da luz, ele que caminha no caminho da luz. Então, aquela condição bem importante de poder ver antes aquilo que precisa de ser organizado na sua vida interna. Então, nós temos dois tipos de vida. A nossa vida interna, que depende somente de nós, e a nossa vida de matéria grosseira, que nós temos que desenvolver a maneira de nos tornarmos agradáveis aos olhos dos nossos semelhantes. A nossa alegria, a nossa maneira, porque fica bem fácil assim. Quando uma pessoa tem uma alegria, aqueles que o conhecem falam assim, que é agradável ficar perto desse. Mas aquele que falta a alegria, falta a beleza na sua vida, também nós conhecemos referências sobre esse, que fala assim que não é bom ficar perto daquele. Ele parece pesado, ou usa outras expressões também. Quer dizer que nós que temos que observarmos qual é o procedimento para nós nos tornarmos agradáveis também à nossa vida interna, a manifestação da nossa maneira de sermos. Então, aquela referência, né, que nós sempre já ouvimos, não podemos continuar crucificando Jesus usando a palavra errada. E depois nós tínhamos que lembrar assim, quando nós temos um aprofundamento no livro Na Luz da Verdade, entra naquela referência bem importante dos ensinos de Jesus, que ele fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é a palavra viva. Quer dizer que na fase seguinte, de quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, então ele continuará aprendendo a palavra. E ele vai continuar vivendo e ele vai continuar recebendo os auxílios pela boa vontade que ele apresenta. Essa boa vontade a pessoa sabe assim que existe também na matéria grosseira. Aqueles com quem nós relacionamos, se eles apresentam uma boa vontade, eles sempre vão receber aquilo que eles precisam. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então, vivermos em agradecimento ao Criador é viver de maneira agradável, de maneira harmoniosa e com uma alegria dentro de nós. Então, nós temos que desenvolver uma maneira de nos tornarmos alegres. Não é alegria porque o outro apresentou uma limitação. É uma alegria que vem de dentro, pelo alimento que nós recebemos, o jeito que nós estamos, e que nesta alegria nós não precisamos do outro para que fiquemos alegres. Estuda o livro Na Luz da Verdade,